Você já pensou em se aposentar vivendo de renda passiva? Será que dá para largar tudo e viver só da renda de fundos imobiliários? Sonho possível ou uma grande roubada, uma furada? Muita gente fala sobre esse assunto, mas eu resolvi ir a fundo, testando na prática por 10 anos se dá para viver com uma renda passiva baseada em fundos imobiliários. Um teste bem detalhado. Acompanha comigo. Vamos seguir. E o resultado? O que você acha que aconteceu? Fica comigo, que eu vou te mostrar tudo isso em detalhe. Fundos imobiliários para a sua aposentadoria. Ficam aquelas perguntas no ar. Será que essa renda seria estável? O que você acha? Será que a valorização das cotas acompanha a inflação? E é necessário reinvestimento? Tem muita dúvida sobre essa questão. E nós vamos tirar todas essas dúvidas agora juntos com esse estudo que eu fiz na prática. Carteira com dados reais, desde 2015 até dezembro de 2024. Montar a carteira. Esse foi o meu primeiro desafio. E por que um desafio? Porque eu tinha que evitar, basicamente, alguns vieses. Um deles, o viés da sobrevivência. Não me utilizar do conhecimento atual para fazer a escolha. Não seria justo eu buscar o conhecimento que eu tenho hoje, analisando os fundos imobiliários, os melhores fundos que começaram desde 2015 ou antes de 2015, e pegar só esses melhores com a escolha de hoje. Isso aí não seria correto, não seria justo. Daria um resultado completamente diferente do resultado que você encontraria, que qualquer um de nós encontraríamos, se analisássemos os dados na época. E além disso, o viés da retrospectiva, que vai falar mais ou menos a mesma coisa. A tendência de vermos eventos passados como mais previsíveis do que realmente eram no momento em que ocorreram. É muito difícil, na hora, fazer a escolha correta. Lá em 2015, montar a carteira e que essa carteira fosse uma carteira vencedora. Mas é isso que nós queremos saber. Nós queremos montar uma carteira hoje ou rebalancear a minha carteira hoje para que ela possa dar certo para frente. Como resolver, então, essas duas questões? Montar uma carteira quantitativa. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso definir alguns parâmetros e esses parâmetros vão ser levados sem a minha interferência. Quais seriam esses parâmetros? Buscar os maiores FIIs em patrimônio. Eu, inicialmente, queria os 50 maiores. Mas eu vou te dizer que achar FIIs com mais de 1 bilhão em 2015 não deu. 50 não deu. Eu tive que partir com um dado menor. Mas aos poucos esse dado foi aumentando ao longo dos anos. E aí eu cheguei aos 50 maiores. E esses FIIs, eles deveriam ter um mínimo de negociação diária. Ou seja, maior do que 1 bilhão de patrimônio e negociação diária de 1 milhão. Por que isso é importante? Porque na hora que eu quero vender ou comprar, se eu quiser vender ou comprar uma quantidade um pouco maior, bagunça com os preços. Então é interessante eu ter um patrimônio maior, com uma negociação boa em termos de valores diários, que me permita mais diversificação também. Número maior de imóveis, número maior de CRIs, se for o caso. Ou um fundo, então, mais seguro. Por isso, os 50 maiores com mais de 1 bilhão e negociação mínima. Além do tamanho e da negociação, a ideia seria seguir a moderna teoria do portfólio, buscando dentre esses 50 maiores fundos com mais de 1 bilhão, com negociação mínima de 1 milhão diária, quais teriam dado o melhor retorno. Além disso, trazendo também uma análise do beta e do desvio padrão, diminuindo então o nosso risco da carteira. Então, qual seria a minha ideia? Maximizar o índice de Sharpe e o índice de Treynor, fazendo essa comparação para chegar na moderna teoria do portfólio. Eu não vou entrar aqui nos detalhes pormenores, acho que não vem ao caso, iria tomar muito tempo da gente, mas o nosso objetivo era montar uma carteira quantitativa com essa base de dados. O Excel, então, faria a escolha. Faria a escolha da carteira sem a minha interferência, seguindo esses parâmetros que eu já coloquei. A pergunta é: deu certo? Nós vamos analisar isso com calma. E, além disso, nós faríamos rebalanceamento anual, seguindo os mesmos parâmetros.
A carteira, então, seria anualmente reavaliada, seguindo os mesmos parâmetros. Eu buscaria, então, trocar os ativos que fossem necessários e reinvestiria sempre que houvesse sobra de recursos, a diferença. E aí? Quanto que eu preciso reinvestir? Eu poderia, então, buscar um valor específico de renda e manter essa renda ao longo do tempo? Provavelmente não. E aí a ideia foi, então, buscar uma análise dos maiores especialistas para ver o que eles estavam recomendando. É aquela tal história. Se a gente tem uma dúvida, vamos buscar nos universitários. A base quantitativa já está pronta, mas quanto que eu precisaria reinvestir? Vamos ver. O que os universitários falaram? Primeiro, eu fui buscar o Baroni. Achei um vídeo no YouTube falando exatamente sobre isso. O nome do vídeo? Quanto devo reinvestir da minha carteira de renda passiva? Professor Baroni, a capa do vídeo está aí. O que ele chegava na conclusão? Para uma carteira 100% do Tesouro, lá no minuto 2,45, ele dizia o seguinte, que nós precisávamos repor a inflação. O fundo de tijolo, qual é a base? É que ele tem ali imóveis. E esses imóveis geram renda. Mas essa renda, esse reajuste, ele vai ser feito uma vez por ano, fica defasado. Faz sentido isso que o Baroni falou, repor a inflação. E ele chega a colocar que você poderia, por segurança, repor até um dobro dessa inflação. Se a inflação média é de 6%, eu deveria repor, então, no mínimo 6%. Ou, se eu quisesse ser mais seguro ainda, 12%. Por que 6%? Bom, porque se nós analisarmos os últimos 10 anos, a inflação média analisada pelo IPCA deu 6%. E para os fundos de papel, os fundos de CRI? Bom, os fundos de CRI, a conversa fica um pouco diferente, porque eles devolvem todo o valor. O valor que está sendo de rendimento distribuído, ele está ali devolvendo até mesmo a inflação. Normalmente, pelas informações que o Baroni levantou, eu preciso reinvestir 46%, na média aí. Qual a conclusão final que ele chega lá no minuto 8h40? Ele chega à conclusão que numa carteira híbrida, com 50% papel, 50% tijolo, nós teríamos que ter um reinvestimento em torno de 26%. Ele chega e diz para a gente, então, que eu devo reinvestir dependendo do número de fundos que eu tiver, da quantidade de fundos que eu tenha de papel e, dependendo do nível de risco desses fundos que eu tenho na minha carteira, de 20% a 25% do valor que eu recebo. Isso quer dizer que se eu quero um rendimento de 10 mil por mês, eu não posso ter a minha carteira de fundos imobiliários rendendo 10 mil. Eu preciso ter, no mínimo, 12.500, numa conta aí simples de padeiro, porque eu tenho que te reinvestir 25%, vai ser um pouquinho mais do que isso. Se eu quero 10 mil de rendimento, eu preciso ter um rendimento acima de 12.500. Eu continuei analisando isso. O que os outros especialistas disseram pra gente? Eu fui num segundo especialista. Eu peguei o Otmar, um cara bem tranquilo, que faz vídeos bem interessantes até. E ele coloca pra gente o seguinte, que... ficou errado isso aqui, mas vamos embora. Vamos direto. Para fundos de papel, no minuto 1, ele diz que precisa reinvestir de 40% a 50%. Opa, exatamente o que o Baroni falou. Porque se nós analisarmos, o Baroni falou na média de 45%. Tá legal. E fundos de tijolo? No fundos de tijolo, ele já diz para a gente o seguinte, que deveria reinvestir 20%. Porque tem que considerar a vacância, desvalorização de imóveis, reinvestimento para manutenção desses imóveis. Qual a conclusão que ele chega no final, então? É de um valor superior ao Baroni. Porque o Baroni nos fala de reinvestir em fundos de tijolo de 6% a 12%. Como o Otmar nos fala em 20%, quando nós calculamos a média ponderada, ele chega lá no minuto 3,50 nesse valor. Ele diz em 35% de reinvestimento. Subiu. Baroni nos dizia 12.500, um pouco acima disso. Otmar já nos fala em 35, isso quer dizer que para eu ter uma renda de 10 mil, eu preciso receber mais de 13.500. Legal. O que está acontecendo aqui então? Eu cheguei num valor superior àquele valor inicial que o Baroni estava nos colocando. Fui num próximo especialista. Agora um cara que normalmente faz vídeos
e que muita gente gosta de assistir. Ele é o Bassi. Ele não tem carteira indicada, mas ele é um cara bem interessante também, bem calmo, tranquilo, e o pessoal gosta muito de assistir e falar sobre ele. O que o Bassi nos diz? No vídeo ele está sendo entrevistado e faz uma entrevista ali junto com o Baroni. E eles chegam a uma conclusão um pouco diferente. O Bassi ele já fala que precisa reinvestir 25% nos casos dos fundos de tijolo. Nos fundos de papel, ele fala de 50%. Um pouco mais novamente. Se nós considerarmos uma média ponderada com 50-50, já não foi ele que disse, fui eu que fiz a conta, a gente chega de um reinvestimento de 37,5%, quase 40%. Novamente, subiu mais um pouquinho o valor que eu preciso. Legal. Eu fui num próximo. Eu fui no Medeiros. O Medeiros, ele não fala, pelo menos eu não achei um vídeo específico, mas nesse vídeo onde ele está sendo entrevistado, depois de 1 hora de vídeo, em 1 hora e 2 minutos, como eu coloquei aí para vocês, ele fala que fez uma tese de MBA e nessa tese ele chega à conclusão que precisa reinvestir 35% no caso dos fundos de tijolo. Mais ainda. Normalmente, então, qual a conclusão? É que todos os especialistas chegam à mesma conclusão em relação aos fundos de papel. No caso dos fundos de tijolo, vai aumentando. O prognóstico mais positivo é o do Baroni, de 6% a 12%, e o prognóstico pior, vamos dizer assim, é o do Medeiros, precisa reinvestir 35%. Vamos testar? Vamos colocar em prática isso, né? Esse aqui é o objetivo. O nosso objetivo era colocar em prática e saber exatamente quanto vai ser necessário. E vão analisando uma carteira de forma detalhada. Qual a conclusão? Primeira pergunta. Funcionou? Será que a análise, a montagem da carteira deu certo? Foi uma forma de montar a carteira e foi eficiente? Ficou ótimo? Não. Alguns fundos foram meio esquisitos. Não estava com um analista analisando, era uma análise quantitativa. Sendo assim, poucos ativos nos primeiros anos e alguns ativos estranhos. Como eu tinha dito anteriormente, ficou difícil de eu manter, primeiro, 50 fundos para analisar nos primeiros anos, tirando desses fundos, todos eles com acima de 1 bilhão e com uma negociação diária acima de 1 milhão, ou seja, 1 bilhão e 1 milhão. Ficou difícil. Além disso, quando ele fez a análise do retorno para maximizar o Sharpe e treino, alguns nomes foram estranhos. Nomes que eu não escolheria. Tá bom, ou seja, evitou os vieses. Mas deu certo, apesar desses nomes? Por incrível que pareça, sim. Superou de longe o IFIX. Funcionou. Era a carteira ideal? Não, com certeza não. É importante lembrar que aqui eu já chego a uma conclusão que eu posso entregar para vocês. Uma análise quantitativa para fundos imobiliários, não estou fechando questão, de repente você até pode fazer uma análise quantitativa ainda muito mais profunda do que essa. Tá bom, ok, mas já é uma análise quantitativa bem razoável. Ou seja, não chega ao que um analista pode entregar. Pode ser uma análise inicial muito interessante, mas é legal passar um pente fino depois. Agora a gente precisa saber quais foram os resultados da carteira, não é verdade? Vamos ver então? Comparação. IPCA foi de 74,90. IFIX. Quanto é que o IFIX deu? O IFIX seria o nosso benchmark. Eu preciso de uma carteira que dê pelo menos o IFIX. Pô, senão eu faria e utilizaria o IFIX como parâmetro. A carteira precisa ser superior. Legal. E ela, vamos ver o que aconteceu. E o IFIX, ele entregou bem ao longo desses períodos de 10 anos? Eu acho que sim. Porque, como nós podemos ver, 100% do CDI deu 141,76%. Só que ninguém ganha 100% do CDI. Dificilmente isso acontece. Porque eu tenho que pagar o nosso amigo Leão, imposto de renda. No mínimo eu pago 15%. Já estão discutindo até de aumentar esse mínimo para 17,5%. Mas, por enquanto, ainda está valendo os 15%. 15% me daria um líquido de 85% do CDI. 85% do CDI, 111,78%. Sendo assim, qual é o melhor benchmark? O melhor benchmark ficou IFIX. Eu quero, então, uma carteira superior, que dê um resultado superior ao IFIX. Que está aí, ó, os dados que eu já passei para vocês na tela. Legal. E aí, qual foi o resultado da minha carteira? Se eu não gastar os dividendos, vamos lembrar, o IFIX ele considera o reinvestimento dos dividendos.
Se eu não gastar os dividendos, a carteira, o portfólio que eu montei, ele me gerou um retorno de 159% nesses 10 anos. Ficou bem legal, né? 159%, bem superior ao IFIX, bem superior à inflação e muito superior também ao CDI. Valeu a pena eu buscar uma carteira correndo um pouquinho mais de risco e não deixar o dinheiro todo parado no Selic. Não é verdade? Valeu. E agora? Agora eu preciso testar. Quanto eu preciso reinvestir? Então, quanto que o Carlos precisa reinvestir pela ótica do Baroni, reinvestindo 23% da renda? Vamos voltar aqui, ó. Margem, 23%. Ele precisa de uma renda inicial de 13.165 para sobrar na mão dele, depois de tirar os 23%, 10 mil reais. Ok, vamos seguindo em frente. Qual foi o patrimônio inicial que o Carlos precisou juntar ao longo da vida para, lá em janeiro de 2015, conseguir essa renda líquida de 10 mil? 1.400.000 reais. Com esse patrimônio, a gente jogou na planilha, conseguiu esse resultado. Depois eu mostro a planilha para vocês. Mas vamos pegar o resumo aqui. Quanto que ele gastou ao longo desses 10 anos, de 2015 até dezembro de 2024? R$ 1.599.542,30. Quanto que ele recebeu ao longo desse período? R$ 1.582.170,07. Ó, ficou ali na bucha, né? Então a gente poderia chegar com uma conclusão precipitada de que deu certo. Mas vamos analisar os números com calma, ano a ano? Vamos lembrar isso aqui, ó. Gasto mensal. Carlos começou gastando 10 mil por mês. E a cada ano nós pegávamos a inflação do ano, reajustávamos. Então, em 2015 ele gastaria 10 mil, 2016, 11, 2017, 11.700, 2018, 12, continuávamos colocando a inflação. Em 2024, ele já estaria gastando 16.815 para manter o mesmo poder aquisitivo, reajustando baseado na inflação. Legal. Qual foi a média de recebimento? Vamos analisar isso aqui agora. No primeiro ano, ok, foi assim que a gente começou. Estava podendo reinvestir 23%. Em 2016, legal, passou também. 2017, não deu. Ele já recebeu menos do que ele gastou em média. 2018, ficou pior. 2019, subiu. Legal, ele recebeu um pouquinho mais do que ele gastou, mas não pôde reinvestir. O que vai acontecer dali em diante? 2020, a coisa complicou. O que aconteceu em 2020? Nós tivemos a pandemia. Durante a pandemia, muitos imóveis, vamos analisar os shoppings, por exemplo, tiveram que ficar fechados. Como um fundo de shopping cobraria o mesmo aluguel de seus inquilinos se os shoppings estavam fechados? Ele teve que renegociar. E não foi só aí que deu problema. Também nos fundos de logística tiveram que fazer negociação. Nos fundos de... qualquer fundo de tijolo, a negociação aconteceu. Com isso, a renda zerou? A renda não zerou. Tá bom, fundos imobiliários mostraram a sua resiliência, mas a renda entregue diminuiu. Nos fundos de papel isso não aconteceu, a não ser que tivéssemos algum tipo de inadimplência. A coisa caminhou, mas o rendimento mensal caiu muito. Então Carlos estava recebendo 9.700 em média por mês e estava gastando 13. Caramba, vamos avaliar o que aconteceu em 2021? Será que melhorou? Melhorou. Depois da pandemia, as coisas começaram a voltar ao normal, mas mesmo assim, a renda que Carlos precisava gastar, corrigida pela inflação, foi para quase 14.500. E ele continuou recebendo abaixo, 12.500. Tá bom, será que melhorou em 2022? Sim, melhorou. Foi para 16, mas ainda não chegamos a um reinvestimento de 23. Em 2023, caiu. Nós tivemos um recebimento médio de 14 e um gasto de 16. Em 2024, a mesma coisa. Tá vendo? Aquela conclusão inicial que nós estávamos chegando, vamos olhar aqui em cima do slide. Gastou 1.599.000, recebeu 1.582.000, está muito próximo, mas está mostrando que ao longo dos anos a coisa foi piorando. O que vai acontecer para frente? Não vai dar problema. Ou seja, o que fica claro da gente observar aqui é que o gasto em azul ele veio crescendo ao longo dos anos, acompanhando a inflação para poder manter o poder de compra. Enquanto o recebimento em laranja
veio oscilando, como é esperado. Nós estamos falando de um fundo imobiliário, renda variável, mas, de qualquer forma, ele não está acompanhando a inflação. Fica claro a gente ver isso aqui. Está muito arriscado aqui. Não vale a pena todo esse risco. Vamos analisar mais um pouco. Olha o patrimônio. Olha o que aconteceu com o patrimônio. Eu vou tirar aqui a minha imagem. O patrimônio do Carlos ele foi de 1.400.000 e terminou em 2025 em 1.386.000. Teve um pico em 2020 e depois foi diminuindo. O que isso está mostrando para a gente? Está arriscado. Está bem ali no fio da navalha, como dizia minha avó, está bem arriscado o negócio. E a qualquer momento nós podemos ter problemas. Então vamos refazer? Vamos para uma segunda análise. Vamos pegar os dados que o Hotmart tinha colocado de um reinvestimento de 35. O BACE tinha chegado a um valor muito próximo, de 37,5. Está bem próximo esses dois. Então vamos tentar em 35%? Tá bom. Então o Carlos ele precisou, para montar a sua carteira, provavelmente de mais tempo, guardar mais dinheiro, porque agora ele precisava, mantido os mesmos parâmetros, uma renda inicial de 10.000, mas um reinvestimento de 35% do que ele recebia. Então, o Carlos ele precisava se aposentar com uma renda maior do que aqueles 13.000 aproximadamente que nós trabalhamos na primeira análise. O que ele precisava, então? De uma renda inicial de 15.517. Legal. Vamos ver aqui. Patrimônio para que ele chegasse a essa renda. Realmente, Carlos teve que se esforçar bem mais, talvez guardando um pouco mais de grana, mas lá em 2015, nessa segunda hipótese, deu certo e ele conseguiu. Mas ele precisou de 1.650.000. É difícil? Eu não estou dizendo que é fácil. Está precisando de auxílio para chegar a isso? Está precisando de uma análise mais detalhada? Nós temos um curso detalhado sobre planejamento financeiro. Com ele, você consegue se organizar melhor, analisar os seus gastos e fazer como o Carlos fez, juntar dinheiro ao longo do tempo para ter a tranquilidade de chegar a um patrimônio em 2015 de 1.650.000 e viver com renda passiva. E aí? Olha só, gastou. O gasto vai ser o mesmo. Nós vamos utilizar o mesmo parâmetro. Ele começou gastando mensalmente 10.000, foi sendo reajustado pela inflação todos os anos. O parâmetro aqui que é importante é que o que ele recebeu no total, 2 milhões. Gente, ficou bem mais folgado isso. Vamos fazer uma análise aqui mais detalhada. A média mensal de recebimento de 15.517 foi para 18. Opa, do lado aqui, no próximo, eu coloquei o seguinte: quanto que seria a renda líquida reinvestindo os 35%? Ele teria 11.800. Passou com tranquilidade. 2017, caiu a renda recebida. Tá bom, a gente já sabe que isso acontece. 2018, continuou abaixo. 2019, abaixo, mas já está se recompondo. 2020, complicou bastante, questão da pandemia, como nós já havíamos colocado. Mas a renda se recompôs novamente em 2021, 2022 deu uma subida, 2023 e 2024. Ficou o ideal? Não. Ainda não é o ideal, porque ele não conseguiu reinvestir 35% em todos os anos. Ele conseguiu reinvestir 35% apenas nos 3 primeiros anos, 2015, 16 e 17. Depois, oscilou e ele não conseguiu reinvestir. Os 35 está reinvestindo menos do que o necessário estipulado inicialmente. Mas já ficou muito mais seguro aqui. Vamos dar mais uma olhada com detalhe? Olha só a carteira dele. Ela foi realmente quase todos os anos rendendo mais. Esse rendimento ele foi até subindo, recebeu um baque, né? 2015 e 2016 o rendimento estava legal, caiu em 2017, mas depois, se a gente traçasse uma reta aqui, nós veríamos que o rendimento ele veio subindo, dando muito mais tranquilidade, apesar de nós não estarmos conseguindo reinvestir os 35 mês a mês nos últimos anos. Muito mais tranquilidade também se mostrou o patrimônio, porque ele cresceu bastante, deu uma diminuída, mas depois se manteve estável. Aí entra interessante a gente avaliar o seguinte: por que até 2020 ele subiu muito e depois ele se manteve estável? Por que isso acontece? Isso é um parâmetro
que na análise ele fica fácil da gente perceber se eu colocar aqui para vocês um outro gráfico. E nesse gráfico nós vamos, se vocês olharem na parte de baixo, ver ali, ó, 2015 e abaixo de 2015 eu coloquei ali a taxa Selic. Vamos ver isso? O que nós conseguimos ver aqui? O patrimônio de Carlos foi subindo em 2015, 2016, 2017, 18, 19 e até mesmo em 2020. Quando nós olhamos a parte de baixo, onde estamos vendo ali o ano 2015, olhem os juros, taxa Selic, juros CDI. Eles ficou, em média, o recebimento para quem estava aplicando dinheiro em CDI, 12,52. O que aconteceu lá em 2016? 13,17. Mas para de subir e começa a cair dali em diante. O inverso acontece com o patrimônio, mostrando exatamente uma correlação. Quando a taxa de juros no país sobe, o patrimônio em fundos imobiliários cai. Quando a taxa de juros desce, o patrimônio sobe. Ou seja, em 2017, 2018, 2019, 2020, nós fomos vendo uma diminuição da taxa de juros e, com isso, um crescimento do patrimônio. Quando nós tivemos de 2020 em diante, 2021, os juros começam a subir novamente. 2022, 2023, 2024, os juros permanecem muito altos, chegando ao pico agora em 2025. O que aconteceu com o patrimônio? Ele se estabilizou, não cresceu mais. A mesma coisa nós podemos esperar em relação ao recebimento. Por quê? Quando nós estamos com juros muito altos, toda a economia ela fica, vamos dizer assim, meio travada. E fica muito difícil repassar também a subida do aluguel. Os fundos de tijolo têm dificuldade de manter os reajustes de aluguel, mas com os juros, qual é a tendência de agora em diante esperada? A tendência é que, pelo menos isso é o esperado, que os juros agora pare de subir e que posteriormente ele volte a cair, porque nós estamos com uma taxa real diminuindo os juros da taxa Selic com a inflação em torno de 9 a 10% ao ano, o que é um juros real muito alto. Esse juros real muito alto é necessário para controlar a inflação, mas a partir do momento que a inflação se mantém controlada, a economia arrefece, os juros começam a diminuir novamente e se espera que esse juros volte a cair. Quando os juros voltam a cair, nós provavelmente teremos a mesma coisa que aconteceu entre 2016, 17, 18, 19 e 20. O patrimônio voltando a subir e os reajustes que estavam travados pela retenção que os juros estavam fazendo, os juros segurando a economia, devem voltar a acontecer. Eu fico, então, muito mais tranquilo analisando essa situação. Eu tenho, como nós vimos, vamos voltar aqui, ó, o gasto de 1 milhão e 600, recebendo 2 milhões e 10. O que eu tive? A renda dos fundos imobiliários, ela foi subindo, como nós conseguimos ver no gráfico, mas não subiu o necessário para manter os 35%, como nós podemos ver na terceira coluna. Mas a expectativa é que a taxa de juros ela pare de subir. Tudo bem, fique mantendo de forma restritiva algum tempo, mas volte a cair. Com isso, eu imagino que, como nós conseguimos analisar aqui, que provavelmente o patrimônio deve voltar a subir de maneira mais rápida e a renda dos fundos imobiliários também provavelmente volte a subir. Eu fico mais tranquilo, então, em chegar a 35% e chegar a um bom número. Poderia ser maior? Talvez. Talvez se nós trabalhássemos com 40% ou 45%, nós estivéssemos com sempre 35% de reinvestimento ou mais, né? E com isso, muito mais tranquilidade. Mas essa já me deixou bem tranquilo de colocar que com 35% de reinvestimento, eu acho que dá para dormir tranquilo. 10 anos funcionaram bem e acredito que dá para nós imaginarmos que com 20, com 15, com 20 anos, nós estaríamos tranquilos também. Seria o ideal avaliarmos, subirmos o tempo dessa avaliação de 10 para 15 anos? Seria o ideal. Mas lembra, eu tentei montar a carteira quantitativa em 2015 e já era difícil. Quando eu tentei trazer para trás, 2012 já era o limite do IFIX, ficava sem benchmark. E para trás eu não tinha quase nada, não dava. O meu limite ficou aí em 10 anos realmente, porque os fundos imobiliários eles têm pouco tempo. Eu não consigo avaliar para trás. Está se mostrando resiliência, contínuo crescimento,
uma excelente forma de recebimento de renda passiva, mas eu venho a colocar para vocês o seguinte: o ideal é diversificar. Não concentrar toda a sua renda passiva em fundos imobiliários. Com certeza, pela nossa análise, é uma excelente forma, mas o ideal seria diversificar. Talvez uma boa parte da sua renda com fundos imobiliários, legal. Mas se você puder diversificar colocando outras formas de renda, ficaria ainda melhor. Está assistindo o vídeo até agora? Que bom que você gostou. Calma, o vídeo não acabou ainda. Nós vamos fazer uma análise agora de diferentes formas da formatação da nossa carteira. A ideia de 60% tijolo, 40% papel, entre outras. Gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like. Vamos para a análise. Vamos fazer aqui uma outra análise para finalizar esse nosso bate-papo. Como é que ficaria se nós modificássemos a forma de divisão entre tijolo e papel? Primeiro, nós já temos aqui, como eu já tinha colocado anteriormente, sem gastar os dividendos, como é que ficaria o portfólio? O resultado do sistema, que me deu um portfólio crescendo até o momento 23%. A minha perspectiva é que esse crescimento ele venha a subir, porque agora a taxa de juros aparentemente chegou no seu nível máximo e deve se estabilizar e provavelmente cair. Mas, e se eu modificasse? Colocasse 60% tijolo, 40% papel? Diferente do que o sistema. O sistema ele me colocou um parâmetro diferente que ia mudando mês a mês. Tijolo, papel, 60, 40 e mantendo isso. Opa, subiu menos, 20%. E 100% tijolo? Algumas pessoas chegam a colocar que seria o ideal você trabalhar com 100% tijolo. Por quê? Porque você tem ali o recebimento do aluguel e você precisa reinvestir um percentual menor, exatamente como os especialistas colocaram, nós já falamos sobre isso. E aí, 100% tijolo? A carteira cresceu menos. E 100% papel, menos ainda. Então, eu achei por bem manter a análise do sistema, que nos deu até o momento 23%, mas se a gente analisar 60% tijolo, 40% papel, ficou próximo ali também. Legal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de colocar, de dar o seu like, se inscrever no canal para nossos próximos encontros.